Fala galera, beleza? Então, vou tentar gravar um vídeo sem pausa, vou tentar gravar ele todo direto, sem ter corte, sem nada. Então vou tentar errar menos. Então vocês me perdoem se de repente eu falar alguma coisa, mas eu tô aqui para me apresentar, para contar um pouco da minha história. Então meu nome é Wallace Faria, tenho 39 anos, sou formado em Educação Física, né? Tenho licenciatura e bacharel em Educação Física, sou formado pela Universidade Estácio de Sá. Trabalhei como 17 anos como personal trainer, trabalhei em escolas infantis, enfim. E me aposentei da área fitness, né, de educação física, porque eu quis entrar no meio artístico de uma forma diferenciada, né? Eu já gostava de desenhar antes, já curtia o lado de artes e quis aprender a arte de tatuar, me tornar um tatuador e ser dono de um estúdio. E aí eu comecei a estudar para isso há 6 anos atrás. E fiquei durante 2 a 3 anos tatuando e dando aula. Aí eu dividia, né, os horários quando eu estava na academia. Quando eu não estava na academia, eu estava tatuando. E aí quando veio a quarentena, né, eu resolvi me aposentar de vez mesmo da educação física e me dedicar só para tatuagem. E aí comecei a estudar, comecei a fazer, né, tudo o que eu poderia fazer para poder me tornar um tatuador de excelência, um tatuador profissional. E, cara, vi muitas dificuldades no meio disso, né? Por quê? Porque eu era do meio fitness, né? Não era do meio artístico. Quis aprender, né, depois que eu conheci, né, 2 tatuadores que eu não tinha assim tanto contato, mas resolvi aprender depois de escutar todas as histórias legais dele em relação à arte de tatuar, em relação aos clientes e tudo mais. E isso me fascinou muito, né? Toda essa marcação o tatuador ele realmente ele marca a vida das pessoas, não só com o momento em que você está tatuando, com a arte que você está fazendo, enfim, né? Vocês viram amigos eternos, né? Você fica marcado na vida daquela pessoa pelo aquele momento e na pele por tudo que você faz. Então isso me deixou assim muito empolgado. E aí eu vi muita dificuldade. Vou falar as primeiras dificuldades que eu tive, tá? Primeiro, quando eu comecei a estudar, e aí eu procurei o quê? Pô, vou procurar um curso, né, cara, para poder tatuar. Cara, os cursos aqui na minha região eram todos bem caros. Então eram cursos em torno de R$3.500, R$6.000. Eu não conseguia achar nada assim abaixo disso. E para mim, na época, esse valor era um valor de investimento alto. Eu não tinha como investir dessa forma e além de ter que comprar material e entre outras coisas. Então eu comecei a estudar pelo YouTube, né? Comecei a procurar conteúdo no YouTube e assim que as coisas começaram a acontecer. E aí com o tempo eu vi um grande problema nisso. Por quê? Porque a gente pega muita informação aleatória, né? A gente vê como os caras já tatuam, às vezes em time-lapse, e aí tudo muito acelerado, dá a impressão que o cara é muito rápido. Você não consegue ver alguns detalhes, você não sabe que tipo de tinta que usa, que tipo de agulha que usou, como que foi feito, a gente só vê o vídeo, né? E muitas vezes a gente vê alguns artistas também comentando, né, sobre os trabalhos, falando como foi feito, mas você vê assim que não tem muita didática. O cara ele é um artista, ele realmente ele não é um professor. Então isso dificultou assim até certo ponto em algumas coisas que eu fui aprendendo. E eu vi que isso atrasou muito assim, o meu processo. E aí depois de alguns anos eu comecei a ter mais recurso financeiro para poder investir em workshop. E aí que eu comecei a ter mais contato com os tatuadores. E cara, quando você tem contato com a galera certa, que eles estão dispostos mesmo a te ensinar, a pegar e falar com você, não, Alisson, mas eu fiz assim, não, mas eu fiz assado, cara, tenta assim que é diferente. Cara, aí tudo muda. Você realmente tem a possibilidade de aprender muito mais rápido. E aí, diante de tudo isso, né, de todo esse questionamento, né, e tentando fazer com que eu aprendesse de uma forma mais rápida, foi nessa que eu resolvi tomar frente de um novo projeto, de montar um curso. E aí eu comecei a pesquisar para saber se as mesmas dificuldades das outras pessoas também eram iguais às minhas. E aí eu comecei a conversar com alguns desenhistas, né, a galera que estava... Aí eu comecei e como que eu fiz para procurar essa galera? Comecei a entrar em contato com eles pelo Instagram.
E aí eu comecei a fazer amizade com gente não só do Rio, mas de fora do Rio, São Paulo, Tocantins, vários lugares do Brasil, para poder querer saber, assim, cara, como que você está estudando? O que você está sabendo? O que você está vendo de dificuldade para poder aprender? E aí eu dividi em 3 grupos. O cara que era desenhista, que estava começando a tatuar, e o cara que já tatuava, né, ele já tinha as maquininhas e estava aprendendo assim as técnicas, não tinha tanta experiência, e os caras que já tinham experiência. Aí, dentre esses caras que estavam desenhando primeiro, né, que estavam começando a procurar conteúdo para começar a tatuar, o que eu vi de dificuldade? Eu vi que os caras tinham dificuldade para saber qual era a melhor máquina para eles começarem a tatuar, né, os valores, quais as melhores fontes, que tipo de agulha que usava para determinado trabalho, o que eles precisavam para começar a trabalhar, né, começar a praticar. E aí fui fazendo vários questionamentos, conversando com eles para poder saber e como que eles estavam procurando recurso, né? E a grande maioria era pelo YouTube e pelo Instagram. A grande maioria pelo YouTube, como eu fiz. E eles estavam tendo as mesmas dificuldades, né? Porque o conteúdo vem de forma aleatória. Cada um explica de uma forma, a maioria são artistas, não são professores, e tinha uma didática muito difícil, às vezes, para poder ensinar a galera e compreender, né, saber lidar direto com a pessoa. E aí, quando eu comecei a conversar com outro grupo, né, dos tatuadores, da galera que já estava já no meio, já tinha suas máquinas e tudo mais, e aí o que eles estavam com dificuldade? Dificuldade para aplicar sombra, como que eles poderiam saber para poder fazer uma sombra mais correta, o tipo de tinta que usa, porque quando você usa determinada tinta, ela clareia demais, ou às vezes clareia de menos, saber qual o material certo para determinado trabalho. Ah, pô, mas eu vi que em determinado trabalho era assim, pô, não consegui reproduzir no meu, não sei o que, o meu traço tá estourando muito, não sei o que eu estou fazendo de errado. Então comecei a ver essa parte. E vi também uma dificuldade muito grande deles conseguirem clientes, né? Eles não conseguiam manter uma rotina de trabalho, de treino, porque eles tinham um trabalho externo, né? E mais os estudos, e aí não conseguiam dar continuidade, e aí o processo às vezes acabava demorando um pouco mais para poder fluir. Quando eles conseguiam um conhecimento, alguém que falasse, ó, você tá errando é aqui. E aí, cara, eu fui trocando essa ideia com a galera e aí passei pro grupo dos tatuadores mais experientes. E aí eu vi muita galera que fazia trabalhos legais pra caramba e que não tinha, assim, uma rotatividade tão grande de clientes. Eles não conseguiam ter mais clientes, cobrar o valor que gostaria, e muito pouco curtida, muito pouco movimento assim, no Instagram. Enfim, eles tinham um bom trabalho, mas não conseguiam ter essa rotatividade. Cara, o que eu fiz? Eu vi todos esses problemas, né? Eu tive esses problemas no meu início, eu também tive os mesmos problemas na metade do caminho, tive os meus problemas depois também que eu montei o meu estúdio, que eu também não conseguia ter tanta rotatividade. E eu tive que estudar bastante para poder suprir todas essas necessidades, porque se você não sabe, cara, o tatuador, ele, no início, ele é o cara do marketing, ele é o cara que estuda técnica, ele é o cara que conversa com o cliente dele, ele é o cara que ele tem que fazer, tem que conseguir os clientes dele. Às vezes ele está tatuando, tem gente pedindo orçamento. Então, assim, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ainda faz as postagens, né, nas suas redes sociais para que as coisas fluam, para que as coisas deem certo. Mas nem todo mundo sabe fazer isso. Nem todo mundo consegue fazer isso. E aí, desses 17 anos em que eu trabalhei dentro da academia, dando aula, eu aprendi toda essa didática, né? Como lidar com o idoso, como lidar com os adolescentes, como lidar com o homem casado, com a mulher casada, solteira, entre 1000 pessoas de gêneros, né? Entre gêneros e estilos diferentes. E como você lida com esse tipo de gente para poder fazer com que você venda o teu trabalho, com que você faça as coisas acontecerem. Então, ou seja, você tem que ter um feeling de professor, que era uma parada que dentre os tatuadores profissionais, né, que eu vi
e que compraram cursos caros de outros profissionais tiveram essa dificuldade. Qual era a dificuldade? A dificuldade de não ter uma linguagem didática legal para poder fazer o negócio funcionar. Eles eram muito bons, tinham muito movimento no seu Instagram, tinha muito movimento no seu estúdio, mas eles não tinham uma didática legal para poder ensinar todo o processo. Cara, o que eu fiz? Eu peguei os 17 anos como professor, peguei toda essa técnica de didática, de como fazer com que você aprenda de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida, e que fizesse com que os meus 6 anos, né, os 6 anos em que eu fiquei estudando, eles fossem totalmente, ele economizasse, otimizasse isso num pacote de aulas. Então foi nessa que eu peguei e resolvi montar o curso, né? O Imersão Tattoo Prime, ele entrou com esse nome. Por quê? Porque imergir no conhecimento, ele faz toda a diferença, né? Você entra no conhecimento de uma forma mais rápida e mais lúdica, né? Esse é o significado da palavra imergir no conhecimento. Então, daí veio o nome Imersão Tattoo Prime. Por quê? Porque o objetivo era fazer aulas rápidas, aulas com conteúdo simples, mas rico em conhecimento, para você pegar tudo que você precisa para poder aprender as técnicas principais, tá? Que aí da galera que estava querendo começar. Primeiro, você saber qual é o material que você usa. Você saber quais são as técnicas principais para fazer os principais trabalhos. Quais são os materiais que você vai usar para realizar essas técnicas principais. Aonde que você vai treinar? Como você produzir o seu próprio material para treino. Então, cara, isso faz com que você economize tempo, otimize, né? Economize valor financeiro, que aí você não precisa ficar comprando coisa, você pode produzir tudo isso na sua casa de forma rápida, prática. As melhores máquinas e de custo baixo, tá? Não vou pedir para você comprar uma máquina mega cara, sem que você não saiba usar nenhuma máquina boa e básica. Então, tudo isso, na parte do iniciante, tá ali para vocês aprenderem. E aí eu coloquei ali para que a gente pudesse passar isso para vocês. Depois de toda essa parte prática e dos treinos, né, como realizar os principais trabalhos, os trabalhos mais simples, até os trabalhos mais elaborados, tudo isso está dentro das técnicas de tatu, né? Como você faz o traço, como você faz a pigmentação sólida, como você faz as sombras, como que você faz para se formar, para entrar no estilo que você gostaria. Como que eu faço para poder treinar só o estilo que eu gosto, como que eu faço para desenvolver todas as técnicas para esse estilo aqui, ou do fine line, ou do Maori, ou do trabalho realista, enfim. Como que você faz para poder acelerar esse processo? E dentro disso tudo, tem os workshops para você ver como que é feito na pele. Eu narro grande parte dos workshops para você entender cada pedacinho, o porquê que eu estou fazendo cada detalhe do trabalho. Porque isso eu senti muita necessidade dos workshops, dos profissionais falarem o que está sendo feito. O porquê que ele está fazendo aquilo, por que a voltagem é X, por que a agulha é tal, por que não sei o que, não sei o que. Porque de todos esses detalhes eu tinha essas dúvidas e não tinha com quem tirar. E ali eu vou falando todo o processo para vocês entenderem e vocês conseguirem fazer exatamente igual no trabalho de vocês. Depois que fechar essa parte do iniciante, né, até entrar no modo em que você já está tatuando, cara, esse curso também, esse pacote de informação também entra para os tatuadores que já são profissionais, porque ali entra as técnicas de realismo, as sombras mais suaves, aquela sombra sem marcação de agulha, da batida da agulha, como que é feito, qual a visão do artista para montar, né, anatomicamente a arte na pessoa, como que você vai fazer uma boa fotografia. Cara, eu vi muitos tatuadores que
tinham ótimos trabalhos e que a fotografia era péssima. Não tem como alguém querer comprar o seu serviço se ela não consegue ver o que ela queria na pele dela. Então, se a fotografia for ruim, for mal tirada, mal iluminada, tudo isso faz diferença. Então, eu vi essa necessidade e coloquei também nesse pacote, né, em toda essa vasta informação para vocês, como fazer uma boa fotografia, quais os recursos, os melhores telefones para você fazer isso, os melhores e mais baratos, tá? Para você não ter tanto gasto no início e você conseguir fazer uma parada legal para as pessoas, como você fazer suas postagens, como você fazer um perfil de sucesso para você conseguir atrair os teus clientes. Tudo isso foi reduzido, né, em 6 anos de experiência, em 17 anos de experiência como educador. Cara, então tudo isso fechou um pacote e tá ali para vocês poderem usufruir de tudo isso de uma forma assim. Enfim, cara, eu vou te falar, eu tô muito feliz assim se há 6 anos atrás eu tivesse esse conteúdo, cara, eu teria evoluído, mas muito mais rápido. Hoje eu estaria muito melhor do que eu tô. Então tudo isso foi feito com muito carinho para vocês. É o curso mais completo até então. Eu não vi nenhum curso até então no mercado tão completo quanto esse, tá? Que ensinasse todo desde do básico até o profissional, até fotografia, postagem, marketing. Tudo isso para vocês conseguirem entrar no mercado de trabalho de uma forma assim, sabe, num nível muito acima do que qualquer outro profissional. Tudo isso tá no Imersão Tattoo Prime. Então essa basicamente é a minha história até então. Desde a época em que eu dava aula, até quando eu comecei a tatuar, até chegar nesse nível de querer botar todas as minhas técnicas para que vocês possam aprender. E tipo assim, não é só as minhas, porque eu fiz vários outros workshops com outros profissionais. E é por isso que eu tô te dizendo, cara, que é o curso mais completo até então que eu vi, é o que eu estou proporcionando para vocês. Eu vi várias pessoas comprando cursos mais em conta, que não tinham conteúdo ideal. Vi gente também comprando cursos muito caros, que também não tinha uma didática legal. Então você tem um professor com uma didática bem simples, como você está vendo agora, para você aprender exatamente tudo o que você precisa. E no término do curso, cara, eu vou estar ali para tirar todas as tuas dúvidas. A gente vai ter um grupo no WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia sempre que puder, para você me falar quais são as suas dúvidas e eu poder te falar onde que você está errando para você melhorar cada vez mais. Então o objetivo é eu estar aqui sempre junto com você, para você poder evoluir cada vez mais. E eu também continuo estudando, porque o trabalho da gente, cara, é um eterno estudo. Tá? Continuo estudando meus desenhos, continuo estudando outras técnicas de tatu, para a gente poder estar sempre renovando e melhorando o nosso trabalho sempre, beleza? Eu fico muito feliz que você assistiu esse vídeo até aqui. Eu estou aqui realmente para oferecer o melhor em relação à didática, em relação ao conteúdo e poder tirar todas as suas dúvidas, te ajudar a ser o melhor tatuador do mercado, beleza? Tamo junto, um abraço, vamos estudar. Eu espero você aqui na minha turma para que você entre nesse mercado de trabalho como um tatuador, muito acima da média. Valeu? Tamo junto.